Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, estou chegando para mais um PA. Boa noite a todos. Boa noite, Dalvinha, tudo bem? Muito bem-vinda! Olha, pontual você, hein? Começamos na hora. Esperando o pessoal entrar, né? Esperar mais um pouquinho, meu convidado já já vai chegar também. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada, amor. Oi, Eliser. Tudo bem? Tudo bem, Eli? Maria Geralda, boa noite. Olha que legal, vocês são pontuais, hein? Sônia, boa noite. Gente, boa noite. Vamos chegar porque hoje o nosso PA, nós vamos ter um convidado especial que ele vai falar de saúde bucal. Olha que legal. Como que a gente vai cuidar dos dentes em casa, né? Quais os tratamentos que tem. Então, nessa semana, que é especial do Dia das Mães, boa noite, Cida. Boa noite, Neuzinha. Boa noite, amores. Bom, a gente está na semana especial de Dia das Mães, né? E eu tô trazendo outros especialistas de outras áreas para tirar várias dúvidas da gente. Então, ontem foi uma live super especial com a doutora, né? A doutora Lidiane, né? Que falou pra gente de toxina botulínica, falou com a gente sobre botox, né? Falou sobre ácido hialurônico, né? E assim foi muito legal, tá? E hoje nós temos um convidado, gente, vocês vão adorar. Eu fiquei muito feliz, tá? Com a aceitação dele. Ele acabou de chegar, eu já vou dar boa noite para ele aqui. Tá ao vivo. Você colocou o despertador para não perder, Neuzinha? Que legal, tá vendo? Oi, boa noite. Boa noite, Boa doutor, tudo noite. Tudo bom com bom? você? Tudo bem? Boa noite. Prazer estar com você aqui. Ah, eu que agradeço, viu? Queria agradecer agora ao vivo que você está aqui, Tá me escutando de bem? ter atendido. Tô bem, e Ah, tá você? legal. Tudo bem, tranquilo. Só queria testar o som aqui para ver se estava, que eu coloquei um fone aqui. Tá tudo bem. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, tranquilo. Tá Ah, então ótimo. tá bom. Doutor, primeiro queria te agradecer, né, de atender a gente de pronto, aceitar o nosso convite hoje. Vim aqui falar para esse pessoal. Ah, imagina. Falei, Obrigado eu juro, você. Obrigado você falei, eu pelo juro que ele convite não aí. tem tempo. E você está aqui para a gente é muito especial. Primeiro, porque a gente está numa semana muito legal, que é uma semana pré-Dia das Mães, né? Então acaba sendo um presente para elas, né, de Dia É, das legal. Mães. A gente está trazendo especialistas de várias áreas, né? E que não é muito do tema que eu sempre abordo, mas para elas poderem ter outras informações e pelo momento que a gente está vivendo também, Sim, né? claro. Então, essas informações são importantíssimas. Não, legal. Parabéns E, pela iniciativa aí. Parabéns pela iniciativa. É bom ah, levar legal, informação. obrigada. Ah, isso só acontece porque vocês toparam. Legal. Legal. No que a gente puder ajudar, estamos aí. Ah, legal. Gente, eu vou começar a conversar com o doutor e vocês podem colocar perguntas, tá bom? Ele vai falar de saúde bucal, ele vai falar de alguns tratamentos assim, que talvez vocês nem ou já ouviu falar ou tem algumas dúvidas, né? Aqui o canal, doutor, a gente fala muito de pele madura, né? Com a mulher na idade Sim. madura.
Porém, hoje eu acredito que vai ter gente de várias idades, É, porque eu acabei deixando aberto, né? ah, legal. E a preocupação é, eu vou deixar você falar à vontade, né? A primeira preocupação que a gente tem é da saúde bucal continuar, né? Por mais que tá todo mundo meio recluso, Nessa, isolado, não descuidar, né? nessa pandemia toda, né? Sim. É, vamos ver. Por enquanto está tudo meio parado, né? A gente está com os consultórios aí, a princípio, meio fechados. A recomendação, a orientação do Conselho Federal é para o atendimento de mais urgências mesmo, né? Então, tratamentos assim eletivos, que a gente chama, tratamento que pode esperar, a gente não está recomendando fazer, né? Mas a saúde bucal não dá para deixar de lado, então sempre tem paciente precisando, com dor, paciente que precisa dos cuidados aí, e a classe odontológica está bem preparada para isso, né? A gente anda bem assim, estudando muito o assunto da pandemia, do Covid, então o preparo. Estou vendo que entrou um amigo meu aí agora, o Marcelo, que é um dentista também, que está muito bem preparado para atendimento e tudo. E então o dentista se programou bem para esse atendimento nesse momento que a gente está vivendo, né? Os cuidados com biossegurança são redobrados, tem muito. Eu até ia fazer esse comentário, porque eu acho que assim, a área da saúde, a área odontológica já é uma área assim que já toma muito cuidado, já é uma coisa, já tem uns cuidados que a gente vê que as áreas que mais tem que se preocupa é a área da saúde, odontológica, são áreas que independente de pandemias, elas já têm todo esse cuidado, né? A circulação mesmo das pessoas, né? Eu acho que o doutor caiu, vou chamar ele de novo. Bem-vindo, viu, Marcelo? Vamos ver se o doutor está aqui. Eu acho que caiu. Gente, não se preocupem se travar ou cair. Esse é um horário que acontece várias lives, né? As pessoas, a gente quer levar informação para vocês. Então, é muita gente falando ao mesmo tempo, né? Então é normal cair. A internet às vezes não aguenta. Tá? E eu vou esperar o doutor voltar para a gente continuar as perguntas para ele. Mas o que eu já ouvi que eu achei bem legal, que é legal vocês saberem, é que assim, época de pandemia, tratamentos que dá para aguardar é para aguardar, tá? Não é para existem coisas que a gente consegue esperar um pouquinho, tá? Porém, aqueles probleminhas que pode dar, que tá te incomodando, que você tá com dor. Eu não sei o nome certo, se o Marcelo tiver aí, puder me ajudar. Só está no Instagram, tá, gente? A gente só tá no Instagram, porque no YouTube eu não consigo fazer simulado, nós dois. Tá bom? Bom, se o Marcelo tiver aí puder me ajudar no nome, que é aqueles casos mais urgentes, os casos urgentes, o que ele estava falando é que sim, a classe, né, odontológicos dentistas. Ah, ele voltou! Vamos chamar ele de novo. Então, o que ele estava falando é que nesse caso, gente, sim, nesse caso eles estão preparados, tá? Para estar atendendo essas urgências e eles estão tomando todos os cuidados. Só os tratamentos que podem Oi, esperar um oi, pouquinho mais. voltei. Voltou. Acho que foi, desculpa, acho que foi Normal, viu? Esse horário é nessa normal. época, nesse horário, é um monte de live aí, né? Tem bastante gente, então é normal. Mas estou de É volta aí. normal. Estou de volta. Sim. Então, concluindo o que eu estava falando, a orientação hoje geral, né, pelo conselho, é que a gente faça apenas tratamentos de urgências, né? E postergue esse tratamento eletivo, que pode dar para esperar um pouquinho aí. Então, a recomendação a princípio é essa, né? Então, esses tratamentos mais estéticos, assim, eu vi você falando que vocês estavam conversando ontem sobre até uma área que a classe odontológica está atuando bastante hoje, que é na harmonização orofacial, aí, isso aí vai esperar um pouco, né? E os tratamentos aí
que requerem mais necessidade é o que a gente vai fazer nesse momento. Muito legal. Isso é legal a gente saber, porque às vezes a pessoa tá achando que não, né? Que os urgentes. E não tem o que fazer. Você tá com dor, você vai tentar Não, agendar, porque é um caso urgente, não, né? aí a gente E eu presta tava o falando que a área de atendimento. vocês não tem como, né? Não, não tem como, a É gente vai saúde, né? atender, não tem jeito. Paciente não dá para ficar com dor, né? Dor de dente é horrível. Então não dá para ficar com dor de dente, a gente não larga ninguém com dor de dente. Mas como eu estava te Não falando, dá. a classe odontológica está bem preparada aí para prestar esse atendimento aí para os pacientes aí com toda a segurança, com todos os requisitos de biossegurança aí sem colocar em risco aí, né? Então acho que não tem motivo Legal. para pânico, não. Que legal, isso é legal. Assim, eu tava falando para elas que já é uma área que já tem muito cuidado, né? Sim, Independente de pandemia, já tem, né? Hoje eu acho que exatamente. acaba redobrando, mas por causa do não poder ter aglomeração, né? O cuidado da pessoa trazer alguma coisa, né? Exatamente. O que a gente está Porque preconizando é isso, é que o paciente vá, os horários estão mais espaçados, né? A gente pede que o paciente não vá sozinho, se possível, não leve acompanhante. A sala de espera está vazia, então não tem encontro de paciente. A gente tem um tempo bem grande de atendimento de um para o outro, para fazer toda a desinfecção da sala, toda a esterilização e os cuidados na biossegurança. Então a gente espaçou essas consultas, que é o que está se recomendando hoje. Né, um espaçamento, e aí fora tudo que já, como você mesmo falou, já os cuidados que já eram tomados, né, todos os cuidados normais mesmo. sim, muito legal. Nossa, legal saber disso. Então, assim, quem te andar já sabe, agenda por uma urgência, por enquanto, Sim, por né? enquanto, mais para os tratamentos de urgência mesmo. Né? E, doutor, tem algum cuidado assim extra? A gente sabe que são essas coisas todas, né? Mas alguns hábitos nem todo mundo tem, né? Que pode ajudar a pessoa a evitar alguns probleminhas. Por exemplo, quem tem muita sensibilidade, se tem alguma. Geralmente, alguns alimentos já não é muito aconselhável, né? O meu tá falhando para você? Tá conseguindo me Tá, ouvir bem? tô te escutando. Tá falhando um pouquinho, mas dá para escutar. Pode falar, tranquilo. Tá aí tremidinha aqui para mim. Tá falhando um pouquinho Tem sim, alguma mas vamos lá, vamos tentar fazer. coisinha que a pessoa. Eu vi no seu Ah, Insta, porque ele tá dando várias dicas lá também nessa fase, tá? Da pandemia. É Roberto Pires, hoje a gente vai colocar aqui também, odontologia. tá? É Roberto Pires, tudo junto, odontologia. Segue lá que tem bastante já informação lá também, Legal, tá? tem bastante informação E da pandemia e dicas da área de saúde também. Mas da pandemia também que é importante nesse sim, momento aí, né? A gente ter um cuidado também, não sim, só de saúde bucal, mas um cuidado de saúde geral, né? Tem umas dicas legais lá também. no geral, né? É, da parte de higienização em casa, dá para cuidar, além da Olha, escovação, tem alguma vamos outra falar um pouquinho coisa que sobre você essa acha área, então, de importante cuidados, né? fazer? Até nesse momento de pandemia, o que eu acho interessante? Estão saindo vários artigos aí, e vocês sabem que a via de contaminação desse vírus, né, principalmente é via aérea, é boca, né? É boca, é via. Então, a boca é uma fonte de contaminação. Então, interessante, por exemplo, uma dica interessante, eu acho que muita gente sabe disso, mas ter bastante cuidado na higienização da língua, né? Saíram alguns trabalhos já publicados falando que o vírus pode ser encontrado principalmente na língua, né? E na língua a gente tem umas rugosidades na língua que a gente chama de papilas. Então é interessante você escovar bem. Eu sei que de vez em quando dá ânsia, né? Escovar. Eu prefiro particularmente aqueles higienizadores de língua. Né? Vende na farmácia, tem uns que parecem uma colher, assim, é um higienizador de língua mesmo, né? Acho que
pessoal conhece, ou procura numa farmácia. E raspa a língua mesmo, né? Vai lá no fundo e raspa. Eu acho mais interessante do que a escova. Eu acho que tem que raspar mesmo a língua como raspador ou higienizador de língua. Eu acho que limpa, faz uma higiene melhor que a escova, tá? E uma dica interessante também é se o pessoal, alguém teve sintomas, se você teve uma gripe, principalmente nessa época, né, já linkando o assunto com a pandemia, teve uma gripe, ficou gripado, teve febre, teve coriza, melhorou, joga a escova fora, porque a sua escova fica contaminada. Né? Então Poxa, que legal. é interessante essa troca da escova, né? É interessante essa troca da escova, você descartar a sua escova, né? Depois de uma gripe, de uma enfermidade. Ficou meio ruinzinho lá, troca a escova depois quando melhorar, né? Nossa, super novo isso. Não tinha ouvido, não. Muito legal. E o higienizador lingual, tem gente falando que não conhece, ele vende nas farmácias, é um produto bem baratinho mesmo, bem simples. Tem um que parece um V, é que eu tô em casa agora, se eu estivesse no consultório eu mostrava para vocês. Sim. Mas tem um que parece um V, ele é só e um outro que parece um formato de colher mesmo. Você coloca lá no fundo e puxa mesmo, e raspa a língua. Puxa, né? Deixa dar ânsia. Deixa dar ânsia, dá uma ânsia. E às vezes sai até uma camada, né, de material que é meio nojentinha até, né? Que é meio gosmento, né? Aquilo tem um nome, assim, a gente chama aquilo de saburra, né? E aquilo lá saburra lingual. Aquilo tem que sair. Ele sai branco, né? Ele sai branco e você raspa até sair. Enquanto estiver saindo uma coisinha branca lá, você raspa mesmo a sua língua, até parar de sair. E garanto para vocês que vai ter muita gente que vai ter uma surpresa, porque a língua fica com resto de célula, com bactéria da boca, entendeu? Ficam células legal mortas fazer isso. ali em cima Assim, tem algum horário do dia que você acha melhor fazer? Eu prefiro fazer pela manhã. Sim. Entendeu? Eu acho, mas aí depende do horário. Eu acho que tem gente que fala que tem mais ânsia pela manhã, né? Eu costumo fazer assim, uma vez por dia, pelo menos, higienizo de manhã lá. Mas fica a critério da pessoa aí fazer essa higienização. Mas Olha, é interessante. Acho que nessa época ainda de pandemia... Liga muito pra língua. Nessa época a gente dá aquela escovadinha... Né? Passa ali na língua, dá aquela ansiazinha, já desiste. Inclusive, já hoje faz em um dia, bochecho e tchau. Faz um bochechinho e tá pronto, né? Então, mas é interessante sim raspar bem a língua, fazer essa higienização da língua com bastante frequência aí para deixar a língua sempre bem higienizada. Além de toda a escovação, toda a higiene oral de praxe, Você acha né? que essa higienização da língua pelo menos uma vez no dia pela manhã já ajuda ou tem que fazer mais vezes? Eu acho que uma vez por dia já é suficiente. Uma vez por dia já é suficiente. Uma vez por dia já você coloca consegue uma higienização suficiente. Já uma vez por dia, pelo menos, faz essa higienização da língua aí. Eu acho que é importante isso aí. Principalmente, como eu falei, nessa época de pandemia aí que a gente está vivendo, né? Já que tem estudos... E se acostumar, depois vira rotina, né? Vira rotina. Tem que virar rotina, né? Tem que virar um hábito, mesmo. Né? Tem que virar um hábito aí, tem que virar rotina mesmo. Tudo que incomoda um pouquinho, a gente tenta burlar, né? Mas eu acho que tem que aproveitar agora, gente, que o negócio tá lascado e já... Tem uma pessoa perguntando... se pode enxaguar com placas? Todos, de maneira geral, não se recomenda nenhum meio químico que a gente fala para você higienizar a sua boca. Pensa assim, então se você pegar um livro lá de odontologia, o que vai estar escrito lá? Eu trabalhei muitos anos, eu fui professor universitário, 15 anos, eu dava aula de tratamento de gengiva, né? Então o que a gente preconiza? Não se recomenda controle químico, nem um meio químico. O Plax, por exemplo, é um químico, assim como o Listerine, né? É um outro químico, é um produto químico. O que tem lá? Tem uma composição química nele, tem cetilpiridínio, tem outros que têm outras fórmulas, mas não importa, eles são meios químicos. O que se recomenda é controle mecânico, escovação e fio dental.
né? Então a higienização da boca deve ser feita de maneira mecânica. Você, de maneira geral, não se recomenda produtos químicos, né, para você fazer. A água oxigenada, por exemplo, que já levantaram aí, hoje, Muito nesses legal. tempos de Eles perguntaram pandemia, sobre a afta. saíram... Então, só para concluir, a água oxigenada... Um pouquinho. Tá me Sim. escutando? Tá me escutando? Tá? Perguntaram ali sobre a água oxigenada. Tô, agora. Tá? Recapitulando, sobre a água oxigenada. A água oxigenada era muito usado no passado como bochecho. Hoje em dia não se indica fazer bochechos com água oxigenada. Mas hoje, tá, nos tempos de pandemia, saíram também algumas pesquisas que recomendam o bochecho com água oxigenada, 10 volumes, diluído na proporção de 1:3, né? 2 partes de água e uma de água oxigenada, 10 volumes, que é um peróxido, porque ele também, segundo algumas pesquisas, é capaz de diminuir essa concentração do vírus na boca. Então, hoje, inclusive, no atendimento odontológico, a gente está preconizando um bochecho com água oxigenada antes de atender o paciente para diminuir a carga viral, vamos dizer assim, na boca. Entendeu? Então, não é para se usar como rotina essa água oxigenada, você fazer sempre na sua casa. Não é para ser feito assim, tá? Hoje Tem o esmalte do dente, né? Tem a outras água coisas. oxigenada não é indicada. Como eu falei, nenhum controle químico é indicado, né? É escovação mesmo, é esfregar. É esfregar mesmo. É que nem lavar a casa. Tem que ser esfregar com a vassoura, escova de dente e fio dental. É mecânico, né? E os controles químicos só se você tem uma indicação específica. Né? Então, usar um Listerine, usar uma clorexidina, que é um produto bom, quando você está com a gengiva inflamada, aí você pode usar por orientação do seu dentista, de algum profissional da área da saúde. Mas, de maneira geral, não se usa bochechos. Tá? Ah, legal. Até você falou de gengiva, né? O pessoal perguntou de afta, né? Se a imunidade baixa. Alanir, quem perguntou. Olha, a afta, ainda até hoje, não tem etiologia esclarecida. Ela não tem causa definida. Ninguém sabe dizer assim qual é a causa específica da afta. Tem algumas coisas, tem alguns trabalhos que falam que pode estar relacionado com imunidade baixa, mas ela não tem trabalhos assim que concluem com convicção assim a causa dela. Então, na verdade, o que se fala muito, assim, que a alimentação ácida pode causar, você deve evitar, porque a acidez machuca quando você está com afta, né? Mas, de maneira geral, a afta cura sozinho num período de 2 semanas, né? Qualquer lesão na boca se cura em 14 dias, no máximo em 14 dias, tá? O que você pode fazer, às vezes, é alguma coisa para amenizar um pouquinho. Então, o pessoal usa uma pomadinha que chama Oncilon Orobase, não sei se vocês conhecem, é uma pomadinha que chama Oncilon, é boa, ela alivia um pouquinho, né? Tem outra que chama Gingilone, que ela tem um pouquinho de anestésico, então ela alivia um pouquinho a afta também, o sintoma melhora um pouquinho. Mas de maneira geral, ela vai se curar aí num período máximo de 2 semanas. Não tem muito o que você legal. fazer para isso. Mas tem umas pomadinhas aí, como eu falei, essa... Né? Passa as cores. Então, o vinagre, porque é um ácido, né? E aí, quando você encosta ela na... A afta é que nem um ralado, né? Que você dá na pele. Então, ela fica uma área exposta que fica doendo, né? Ela fica um raladinho que fica doendo. Quando você coloca o vinagre, você queima, né? Essas áreas, né? as fibras sensitivas dali e alivia um pouquinho a dor. Né? Tem gente que coloca bicarbonato, né? Mas eu não acho legal. Eu acho bom você usar, por exemplo, como eu te falei, o Oncilon Orobase, que é uma boa pomada, um creme, ou a Gingilone para aliviar os sintomas. Aí.
Ela tem o período dela e cura sozinha aí, né? Acho que tem o prazo dela. O ideal é não ficar cutucando, né? A maçãzinha ali, Mexer, deixa né? ela Evitar, tentar ali, não vai machucar fazendo a mais, higiene né? bucal normal, Aí ela vai para não o machucar organismo mais. cicatriza aquilo lá no período aí normal. Legal. Tem uma pergunta aqui que Elas alguém perguntaram fez uma aqui, hora que as falhas fizeram dos dentes outra podem... pergunta. Tem uma pergunta aqui que acho que é a segunda vez que fazem. As falhas dos dentes podem causar flacidez facial? Pode. Pode sim. As falhas de dentes causam flacidez. Pode causar. Você perde o suporte, Flacidez né? facial. Porque quando... Sim, está me ouvindo? Cortou um pouquinho aqui. Tá ouvindo, André? Fica mais caidinho. Quando você É, perde dentes, né? Você perde... vocês estão me ouvindo? Oi? Tá escutando? Ah, legal. Boa. Quando você perde dente, você tem que ter em mente que você não perde só dente. Você perde a estrutura óssea também, né? Se você perde alguns dentes da face, com o passar do tempo, a estrutura óssea também sofre uma reabsorção. Então você perde osso, né? E com certeza quando você perde dente, perde osso, você vai ter essa flacidez, você pode ter essa flacidez. Um exemplo claro disso é você pegar aquele paciente bem idoso que usa prótese total, que usa Não é, né? dentadura. É Não, óssea, um né? exemplo clássico, você vê um paciente, aquele paciente de idade, né, de idade mais avançada, que usa dentadura, que usa prótese total. Se ele Eu tô. tirar a prótese, ele fica com aquele rosto bem, né, murcho, assim, de velhinho, porque Ah, ele perdeu eu sou da o época, que eu a gente acredito que vai chama ter algumas de aqui que vai dimensão da concordar, mordida. doutor, que eu acho que não é da sua época, porque você é novinho. Não, sou novinho não. Tenho 29 anos de dentista já. Que arrancava esse dente. Sim, muito. Muito. Arrancava. E minha mãe me levava. Eu fui da época, gente, que que aconteceu? Eu tive muito problema de ouvido na infância. E era muito antibiótico. Antibiótico, tudo era antibiótico. E É, os dentinhos apodreciam. E aí minha mãe me levava no dentista, o que que eles faziam? Tudo. infelizmente, né? Então, assim, mexe muito, sim, gente. Até com a fisionomia da gente mexe. Mexe. Isso, infelizmente, acontecia muito, né? Hoje a prevenção é muito mais forte, né? E fazem de Antigamente, tudo para salvar o assim, a dente. odontologia evoluiu. Hoje você faz de tudo para salvar um dente, né? Você tem muito recurso, né? De tratamentos, né? Antigamente nem tratamento de canal, tratamento endodôntico não se fazia, né? Na escola mesmo, na escola extraía esse dente, o dentista da escola lá, pum, você chegava com dor e ia lá e ele, pum, arrancava seu dente, né? E hoje não, hoje E o a medo, né? gente Porque a é dor era totalmente... horrível, né? Porque às vezes já estava com A raiz, dor era né? horrível. Hoje em dia é tudo mais tranquilo. Exatamente. Hoje o tratamento é muito mais preventivo, né? Então a odontologia evoluiu bastante aí. Mas se perdia muito dente antigamente, né? E hoje mudou um pouco o foco da coisa. Evoluiu, né? Como tudo. Fluoretação de Até água, essas coisas anestesia, melhoraram. né? Até anestesia, né? Até anestesia. Até a anestesia melhorou bastante, né? Hoje a anestesia é bem tranquila. Tem algumas perguntas que fizeram aqui, ó. Tem uma Quem aqui, faz ó. Quem faz clareamento clareamento ou coloca lente de ou coloca lente contato de nos contato nos dentes? dentes? Se tem Não, nenhuma restrição. Acho que seu áudio está cortando um pouco, Andréia. Não tem restrição nenhum dos Então, dois colocou as tratamentos. lentes, né? Fez.
Não, nem Clareamento clareamento. não tem Clareamento restrição. até as pesquisas mais novas de clareamento odontológico, clareamento dental, não contraindicam. Como antigamente, quando se fazia clareamento, o dentista falava, ó, não pode tomar café, não pode tomar suco, não pode comer coisa com corante. Isso aí caiu por terra. Todos os trabalhos científicos Ó, mais que legal. novos já comprovam isso. Inclusive, durante o clareamento, você não precisa suspender seu café, você pode tomar seu café tranquilo, não tem problema nenhum. Isso está comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando. E com lente de contato é a mesma coisa, porque a lente ela é feita de um material que é cerâmica, é uma porcelana. A porcelana não mancha, tá? Então a porcelana, a cor que você escolher, que você fez com lente, vai passar 20 anos, ela vai estar na mesma cor, ela não infiltra, ela não mancha. Então também você não tem restrição alimentar nenhuma, nem com lente, nem com clareamento. Tá? Que maravilha, hein? Isso é ótimo. Isso Poder são as coisas... Ah, pode tomar vinho à vontade. sem ser com canudinho. Claro que o vinho... A lente, o vinho não pigmenta. O vinho pigmenta o seu dente, claro, né? Ele pigmenta, mas não a pigmentação natural, independente do seu clareamento ou não, é uma pigmentação natural que você vai voltar a ter. Você clareou, você tomar muito vinho, seu dente pode pigmentar com o passar dos anos, aí você clareia de novo, entendeu? Mas não tem contraindicação de restrição alimentar mais para quem faz clareamento, isso não existe. Eu tenho nevralgia do trigêmeo, tem uma pergunta aqui. Fora que é um tratamento que é lindo, né? Sim, é um tratamento muito bonito hoje em dia. Muito bonito. Né? Quando uma pessoa faz tem numa indicação, tonalidade que combina, né? Eu particularmente que tem uns que exageram. Mas é um profissional, apesar que não, a pessoa quer. Porque acho que também, combina, né, com as cores, né? Acho que o profissional não deixa, né, fazer uma coisa aqui. Fica parecendo aquele, eu já vi aqueles dentes branquinhos igual do Drácula que vinha no chiclete. Hoje não, né? Hoje um profissional mesmo ele não vai, né? No seu tom. Eu concordo. Eu concordo com você, particularmente. Eu prefiro uma cor mais natural, assim, mas tem gente que quer uma cor bem clara, né? Bem branca, aí, esses artistas aí fica, mas eu vou pelo natural também. A gente tem visto bastante jogador de futebol, né? Assim, né? Fica assim, virou demais, uma moda, assim, né? Isso virou moda, né? A lente de contato virou moda faz uns anos e ainda tá meio em moda aí, né? Mas de Hollywood. Exatamente. É um tratamento bacana, é um tratamento muito legal. Fica lindo. Mas, assim, tem que ter indicação. Eu também acho... eu acho que, ultimamente, houve uma banalização desse tratamento e o que a gente chama de... o overtreatment, que tem um americano fala, é o tratamento que não precisava, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Eu acho que tem gente que não precisa daquilo. O brasileiro chega aqui, ele já quer tudo, né? Exatamente, não tem indicação, né? Eu acho que tem indicações ótimas, ficam lindos os tratamentos, mas tem paciente que, honestamente, não precisa fazer lente de contato, né? A pessoa já tem o dente bonito, então tem que pesar um pouco isso aí, até onde vai o limite da necessidade aí, a real necessidade. Não tirar a identidade dele, já tá tudo bonito ali, estético. né? A gente tem... Muito legal. A gente tem que pensar em saúde também antes da estética, né? Sim. Importantíssimo isso. Perguntaram de ATM, é isso? ATM, acho que é a Silvana. Se influencia na mastigação. Sim, pode influenciar. Não sei direito o que você quis dizer em relação à ATM, mas se você tiver um problema... ATM é a articulação aqui, né? A chamada articulação temporomandibular. Né? Essa articulação aqui, a gente tem duas articulações... Mas não é o ranger dos dentes, não, né? Não, o ranger é outra coisa, né? Não tem a ver com ranger de dentes, não, né? Não, ele pode ou não estar relacionado. Isso aí é bruxismo, né? Isso é o bruxismo, né?
E a ATM é simplesmente essa articulação. Tem gente que tem problemas articulares, aí você tem que diagnosticar se esse problema é Não mastigação. só articular, se ele é relacionado à má posição de dentes, né? Mas ele influencia na mastigação, como ela perguntou. Então, o problema articular pode influenciar. Tem gente que chega a ter dores sérias, né? E procurar um especialista em articulação, existe essa área, né? Especialista em articulação temporomandibular, em ATM, e para consultar, ver o que está vendo, o problema que está vendo. Tem casos que são cirúrgicos, tem casos que não são. A maioria não é cirúrgico, mas existe fisioterapia para isso, Tem né? Um como tratamento melhorar? específico para ATM. Tem como melhorar, tem como melhorar. Sim, tem tratamentos. Aí tem que Tudo identificar tem, o né? problema, né? Mas ele pode, sim, só respondendo a pergunta, ele pode ocasionar alterações mastigatórias, sim. Ah, eu acredito que quem tem isso deve ter sim dor no ouvido. Com certeza dor no ouvido, sim, eu acho, né? Porque acaba mexendo. Dor no ouvido. Tá cortando um pouquinho o seu som aqui para mim. É por causa da ATM. Até ATM e bruxismo. É isso? É. Oi? Bruxismo, é isso que perguntaram? Acho que é, Tão né? me escutando? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Não deu ainda tempo. Oi, O tá me Insta não vai escutando? derrubar a gente ainda. Tô te ouvindo bem, doutor. O que causa o bruxismo? O bruxismo é multifatorial, tá? O Tô te bruxismo é ouvindo bem. multifatorial. Não dá Vamos para ver se falar para elas você estão. assim, olha, isso aqui causa o bruxismo, né? Então, o que se recomenda, né? Dizem, né, os estudos, estresse pode causar bruxismo, né? Falam. Mas ele, no geral, ele não tem uma etiologia definida também, assim, não tem uma causa definida de bruxismo, só um fator que causa esse bruxismo. O que a gente sabe é que os pacientes que têm o hábito, né, que a gente chama isso de parafunção, né, essa parafunção que é o hábito de ranger o dente, de desgastar os dentes, ou o apertamento, porque hoje a gente não fala só em bruxismo, né? Hoje em dia existe muito também o paciente que não range, mas ele aperta, ele tensiona e aperta demais os dentes, que também é uma parafunção, tá? Essa parafunção ela é individual do paciente, tem paciente que desenvolve isso, provavelmente, segundo pesquisa, uma válvula de escape aí, entendeu? Então, como você tem um paciente que, se ele ficar tenso, ele vai ter dor de estômago, né? Tem esse paciente que descarrega essas tensões dele no sistema mastigatório e pode ter esse bruxismo ou apertamento, né? Então, a ansiedade, a tensão pode aumentar isso, perpetuar isso, né? O que você recomenda? É difícil, em tempos de pandemia, né? Todo mundo está tenso. Então você tem que tentar se controlar o máximo possível, embora seja difícil, mas fazer atividade física. Se o estresse estiver muito grande, às vezes fazer uma consulta, tomar uma passiflora para você tentar relaxar um pouco, ter uma noite de sono tranquila, né, para tentar aliviar esses sintomas. Mas o Então também paciente que entendi. tem bruxismo, que tem essa parafunção, ele precisa consultar um profissional, né? E ver até que ponto isso está afetando esse paciente. Se tiver ocasionando lesão em dente, lesão em musculatura, lesão precisa tratar, né? E aí você tem tratamentos para isso, né? Você tem Filha, desliga a tratamentos, vamos dizer, o internet. tratamento mais comum
que a maioria dos dentistas faz aí para o bruxismo é fazer aquela famosa placa de mordida, né? Que a gente chama de placa miorrelaxante. Né? Uma placa, o nome já está dizendo, ó, miorrelaxante, porque ela relaxa a sua musculatura. Né? Então, quando você usa essa placa para dormir, você vai relaxar essa musculatura, especialmente esse músculo aqui que a gente chama de masseter, né? E você vai tender a controlar pelo menos um pouquinho esse bruxismo. Tá tudo Né? interligado. O paciente que tem bruxismo, dificilmente ele não tem cura. Né? Ele é um paciente que vai passar a vida inteira com bruxismo, vai ter a vida inteira. Ele não cura daquilo. A gente vai controlar da melhor maneira possível. Vai acompanhar, exatamente. Oi? Ela falou, isso Exatamente. resolve? Não, minimiza, Falei, você ajuda, você usa, é um paliativo, na verdade, porque a cura mesmo para isso é o que eu tô falando, você não vai ter. Então, por exemplo, tem paciente que chega... já ajuda. Ó, o sinal acho que tá ruim, estão falando aqui, ó. Vocês estão me escutando? Você está me ouvindo? Seu som tá bem ruim para mim. Eles estavam te ouvindo bem. Ah, então tá. Acho que o seu tá Fala pra falhando todo mundo um aqui pouco desligar a mais. internet. Não, Eles essa estão placa ouvindo não bem. incomoda, não. Essa placa não incomoda, não. Ela é bem tranquila. Tem Eles muito tinham paciente que usa perguntado também, placa. doutor, não sei se você tá me ouvindo, porque diz que eu tô falhando. O seu som tá falhando. Tá falhando, né? O seu Vocês tá estiverem ouvindo falhando o um doutor, pouco. já tá. Ah, então tá. Tinham perguntado o que, André? Então tá bom, se vocês estiverem ouvindo ele, tá. E tinha uma pasta dental que indica, você fala, essa é boa ou não? Hoje em dia, Tá não, tudo então, hoje em certo? dia, hoje em dia a gente indica pastas que não sejam muito abrasivas, tá? Porque existem pastas no mercado aí, inclusive outro dia eu estava lendo uma pesquisa exatamente sobre pasta, sobre o principal, vamos dizer assim, a principal dica sobre pasta seria não pegar pastas abrasivas, né? O que é pasta abrasiva? É uma pasta tipo arenosa, né? Que desgasta demais o dente. Então, já aproveitando, primeiro, acho que todo mundo já sabe disso, mas escovas sempre ultra macias, né? Escova média e dura, esquece, não serve para nada. A escova tem que ser macia e extra macia, né? Com uma marca boa, qualquer convencional, mas macia. E as pastas, hoje, está se achando muito, né, nos pacientes, são desgastes de dente. Por quê? Porque a longevidade nossa hoje é maior, a gente fica mais velho, a gente vive mais e a gente fica com mais dente na boca. Né? Se você pegar 3 gerações para trás aí, meus avós, 2 gerações para trás, usavam dentadura. Né? Todo mundo usava dentadura. E hoje o paciente não usa prótese mais. A gente vai ficar velho e vai ter os dentes na boca. Só que esses dentes vão tendo desgaste, vão tendo um sinal de envelhecimento da idade. Pastas abrasivas, eu acho que deveriam, tá? Então, o que são pastas abrasivas? São essas pastas normalmente que está escrito pasta clareadora, pasta whitening, sabe? Essas pastas whitening, branqueadora, né? Pastas anti-tártaro. Então, essas pastas... Pasta de carvão, nem pensar, entendeu? É extremamente abrasiva. Né? Isso aí, com o passar do tempo, isso vai gerar um desgaste do esmalte do seu dente, né? Da dentina, se tiver exposta, se a sua raiz subir um pouquinho e você já tem a raiz do dente aparecendo, se a sua gengiva subir um pouquinho, isso pode desgastar demais seu dente. Então, essas pastas abrasivas, essa de carvão, esquece. Aliás, essa de carvão não tem nenhum trabalho científico que comprove eficácia nenhuma dela. Né, de pasta com carvão aí. E então fujam dessas pastas abrasivas, em especial essas que estão escrito branqueadoras, whitening, e essas que são muito arenosas.
Uma pasta boa, tá? Eu não tenho marca comercial nenhuma aí, mas uma marca comum que a gente tá dentro do teor de abrasividade bom, assim, para você usar no dia a dia, é aquela Colgate Total 12, entendeu? Aquela pasta é para o dia a dia a pasta padrão, assim. Né, ela está dentro os componentes químicos dela, são os melhores para você usar no dia a Muito dia, não é legal. uma pasta abrasiva, com uma escova macia é ótima. Então, pasta não clareia dente, tá? Tem gente que fala assim, pasta clareadora, pasta whitening, pasta não clareia dente, né? Clareamento dental é outra coisa, você faz com clareadores, com agentes clareadores, né? Essas pastas fazem uma propaganda enganosa dizendo que clareiam dentes. Na verdade, ela não clareia. Ela pode tirar uma pigmentação que você tem no dente, que é uma pigmentação externa do seu dente, uma pigmentação extrínseca que a gente fala. O paciente que fuma, tá? O paciente que tomou muito vinho, né? Às vezes dá umas manchinhas e a pasta abrasiva, ela pode até fazer essa propaganda de que ela remove um pouquinho isso aí, mas isso não é clarear. Então, nenhuma pasta clareia, né? Nem essa pasta que está escrito whitening, ela não é clareadora. O que vai clarear são agentes clareadores de Sensodyne. consultório, né?